Tem que ser pública, gratuita, universal e comunitária. 1938, esse conceito se antecipou à Base Nacional Comum Curricular de 2017. Em quantos anos? Em quantos anos? Porque a Constituição de 88, no capítulo da educação, que tem 13 artigos, proclama, para falar dos 3 mais importantes. Primeiro, educação. Direito de todos, é dever do Estado, vale dizer, governo federal, estaduais e municipais, da família e da sociedade. Aí a extrema-direita e os que seguem a extrema-direita ficam dizendo que nós não louvamos a família. Não louvamos a família. A Constituição de 88, democrática, republicana, federativa, progressista, é um louvor à família o tempo inteiro. Ao mesmo tempo, esse artigo diz que a educação, que é pública, gratuita, universal e comunitária, dever do Estado, da família e da sociedade, será garantida através da cooperação tripartite entre governo federal, estaduais e municipais. O segundo artigo diz: a gestão da educação pública em todos os níveis, inclusive universitário, será democrática, participativa, comunitária. Não é estatal, comunitária. E o comunitário introduz um conceito novo no meio de nós. É público, universal, mas não é estatal nem privado, é comunitário, como é aqui. Vocês praticam isso no mais alto nível. E o terceiro artigo diz: doravante, estados e municípios ficam obrigados a investir o mínimo de 25% ao ano em educação básica, pública, gratuita, universal e comunitária. E o governo federal, o mínimo de 18%, numa certa divisão do trabalho, segundo a qual a infantil e o fundamental, no que couber, competência do município. Parte do fundamental, no que couber, quando o município renunciar a isso, mais o ensino médio, o Estado e o governo federal. Todo o ensino universitário, o Cefet, o IFET, que é uma criação posterior, 2007, mas pode ter uma participação solidária também no financiamento, na linha da equidade, beneficiando os estados e municípios mais desiguais com a participação do Tesouro, o que só viria a acontecer com o Fundeb de 2006 em diante. Esse desenho é revolucionário. Revolucionário. O desenho é revolucionário, mas a vida foi revolucionada? Está sendo revolucionada. Aí eu conclamo, especialmente aos mais jovens e também aos meus colegas professores, para que nós tenhamos plena consciência do que vem acontecendo e está acontecendo no Brasil. Por enquanto eu vou deixar metade da realidade, que são problemas graves, duradouros, alguns estruturais e alguns que nós criamos para agravar os pré-existentes, que nós somos resolvedores de um lado e criadores de problemas de outro. Mas o lado virtuoso, luminoso, o que nós já conquistamos? Então vamos lá. Vocês têm ideia de quanto é que o Brasil real, estados e municípios, investiam em educação pública até o ano de 1988, quando a Constituição foi promulgada? De lá para cá, 25%. E antes? 8%. 8%. Esses 8% valeram para a democracia de 45 a 64, para a ditadura de 64 a 85, para o governo de transição de José Sarney, de 95, de 85 até 89. Olhem bem, há praticamente uma década da mudança de século XX para o século XXI, o Brasil real investia em educação pública 8% dos orçamentos municipais e estaduais ao ano. Qual foi o resultado líquido disso que nós herdamos na década de 90? Não havia nem grupo escolar, para usar a linguagem antiga, universalizado. Muitas localidades rurais não tinham. O acesso era na cidade.
Nas grandes cidades, nem para todos. O ensino fundamental tinha um déficit de 12% de pessoas de 7 a 14 anos na faixa etária fora da escola. A universalização foi completada em 1998, primeiro em Minas Gerais, depois no Brasil. Já conquista da democracia. O ensino médio, vou falar o caso de Minas. Eu era secretário de Estado de Educação e eu sempre trabalho muito com dados, análise comparada, realidades comparadas, descobrir cenários novos, alternativas novas. Eu fiquei envergonhado. De 853 municípios em Minas, somente 285, no ano de 1996, há 4 anos do século XXI, a senhora vai lembrar disso, que é diretora de Escola Estadual de Ensino Médio em Paracatu, foi minha colega quando eu fui secretário, era diretora. Só 285 municípios ofereciam o ensino médio em escola estadual, o que significa dizer que cerca de 550 não tinham nenhuma escola pública estadual de ensino médio. Portanto, os alunos concluintes do fundamental que conseguiam chegar lá tinham que parar de estudar porque a família não tinha como pagar a escola privada, que na verdade eram escolas católicas. Raramente havia um ensino médio público estadual. Raramente. Eram muito poucos. Em Belo Horizonte havia um no Colégio Estadual Central. O Magalhães Pinto, em 61, criou 4 anexos. O vestibular para o acesso ao ginásio do Colégio Estadual. 96 alunos por vaga. Por vaga. Foi quando eu entrei no Colégio Estadual. E isso foi até o final do século passado, gente. Não havia ensino médio para os adolescentes brasileiros que concluíam o ensino fundamental no Brasil e em Minas Gerais. Eu venho de uma família de 8 irmãos, eu sou o penúltimo. Cientistas, professores universitários, musicistas, muito bem-sucedidos pela educação. Os valores, a ética e a educação. Nenhum de nós, o pai médico, diretor clínico do Instituto de Previdência do Estado, a mãe pianista, nenhum de nós nunca entrou numa escola de educação infantil. Por quê? Porque não tinha. Não tinha. Sabem quando que começou a escola pública municipal de educação infantil no Brasil? A partir do ano 2000, e nós completamos o ciclo em apenas 14 anos, universalizando a pré-escola. 100% das crianças brasileiras de 4 anos a 5 anos e 11 meses estão na pré-escola em prédios muito bonitos, com um bom funcionamento, um excelente currículo que é o da BNCC, e 45% das crianças de 0 a 3 anos e 11 meses já se encontram em creche. E a metade de todas as instituições públicas municipais de educação infantil já funcionam em tempo integral. Eu, de classe média alta, e meus irmãos, nunca entramos numa escola de educação infantil porque não as havia. Isso é conquista da democracia. Entenderam isso, gente? Parece óbvio para nós, mas é tão óbvio, está tão normalizado, virou tanto direito que parece que isso sempre existiu ou que caiu do céu por gravidade, como se não fosse uma conquista da sociedade. 21 anos de luta contra a ditadura militar, 21 anos para conquistar a democracia, conquistar a Constituição, e estamos construindo a democracia, e tem gente que acha que desde Adão e Eva, a educação infantil pública, gratuita, universal, comunitária, estava aí, disponível. Nunca esteve. Isso é conquista. Isso é conquista, isso tudo esteve ameaçado. O ensino médio foi universalizado até 2005, em tempo parcial. Quando nós chegamos em 2007, isso tudo compõe o arco do que eu chamo a primeira revolução da educação básica brasileira, recentemente concluída. A segunda está em processo, que é a da qualidade do ensino e do aprendizado. Vamos falar sobre ela. O ano de 2007 foi um ano da graça. Primeiro, veio o FUNDEB, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, que pegou os recursos da educação
e distribuiu educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, acelerou a universalização do médio e da educação infantil com essa tripartição, racionalizando e criando um método de como é que o dinheiro deve ser aplicado em educação. E por que as redes municipais cresceram? Porque a partir da introdução do Fundef, Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino Fundamental, de 1996, só receberia dinheiro do orçamento municipal ou estadual o governo municipal ou estadual, segundo o número de alunos matriculados. Havia município no Brasil que não tinha nenhum aluno, nenhuma escola. Tudo era estadual e queria os 25%. Para quê? Para fazer obra, fazer estrada, fazer show na época das festas juninas e das exposições agropecuárias, pagando cantores R$1 milhão com dinheiro da educação. A mamata acabou. Ou você tem aluno e recebe o dinheiro, ou você não tem aluno e o dinheiro vai para quem oferece a vaga. Então, estabelecemos uma equalização e uma distribuição das matrículas no Brasil e descobrimos que os municípios são capazes de fazer boa gestão educacional, que a nossa república é uma república de Estado democrático de direito e federativa. Portanto, ninguém é melhor do que o outro. União, estados e municípios. Municípios são competentes e estão provando isso. Os estados não são melhores que os municípios, por exemplo, na gestão da educação e em resultados. Temos muito problema, mas eles estão mais ou menos no mesmo patamar. Então, avançando com o Fundeb 2007. Em 2007, o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, que acabou com os vestibulares e abriu a porta das universidades para todos, tem a questão das cotas que eu vou falar. O Enem foi uma ideia e uma criação de 1998, governo Fernando Henrique Cardoso. Foi aperfeiçoado pelo Fernando Haddad no segundo governo Lula em 2007. Em 2007 foi criado o Piso Nacional de Salário, com uma cláusula na lei de correção anual do salário acima da inflação. Meus colegas professores não entendem muito bem isso não. Olha o valor do piso nacional hoje, R$5.000. É uma base monetária, poderia ser melhor. A gente perde de vista a perspectiva histórica, a análise comparada. A base monetária era uma miséria. Isso recompôs a base monetária razoavelmente. Em 6 a 8 anos, as projeções mostram que com o crescimento real acima da inflação, o salário de ingresso de um professor de educação básica pública estará equivalendo ao salário de ingresso de um engenheiro no mercado de trabalho privado. Portanto, haverá um resgate de atratividade à profissão do magistério. Sindicato de professores que eu ajudei a fundar, parem para pensar, olhem o mundo, olhem os interesses dos professores, mas olhem os alunos e os pais dos alunos, não fiquem só olhando o interesse imediato do professor, olhem os alunos e olhem os pais dos alunos e façam política com grandeza, ao invés de fazer política olhando o mundo pelo buraco da fechadura do corporativismo sindical estrito. Professores, abram a mente, reflitam, olhem o Brasil para trás, olhem hoje e projetem em perspectiva. O cálculo matemático é simples. Onde é que nós vamos chegar? Vai chegar um momento que a correção anual acima da inflação vai ter que ser interrompida, senão o salário vai dar salto demais. Está havendo uma recomposição. 2007 para cá, interrompido por Temer e interrompido por Bolsonaro. Eu não posso admitir que algum professor tenha descido ao abismo de votar em Bolsonaro, que é votar contra si próprio. Votar contra si próprio, contra a educação. Mas pode acontecer. Pode acontecer. Há pessoas que são capazes de cometer até o bem. Até o bem. Porque fazem, às vezes, o mal contra si próprias. E não têm consciência disso. Mas é a vida. São as escolhas que as pessoas fazem. Paciência. Ainda em 2007, o Fernando Haddad, ministro da Educação, e o presidente Lula, propuseram, o Congresso aprovou e veio lá a lei
que dividiu a jornada de trabalho em duas partes. O professor, 2/3 sala de aula, 1/3 formação e serviço, planejamento semanal de aula, entrevista com o pedagogo, registros, tudo remunerado. Embora nós tenhamos uma parcela dos meus colegas professores de educação básica que acha, essa parcela, que o terço remunerado para trabalhar fora da sala de aula, para fazer planejamento, estudar, entrevista com o pedagogo, registros, é férias remuneradas. Quando recusam formação, não querem fazer o módulo 2 de formação continuada semanal. Quando é semanal, eles pressionam para ser quinzenal. Quando é quinzenal, pressionam para ser mensal. E o progressista sindicato dos professores, que eu tanto amo e ajudei a fundar, aplaude essas aberrações. Vocês estão vendo as contradições que nós trazemos para dentro de nós? E nos chamamos de progressistas, agindo como conservadores, corporativistas e reacionários contra o interesse público? É a vida, mas temos que enfrentar e tem que falar. Está aqui gravado, está aqui filmado, vai rodar mundo, não tem problema, meus amigos. Verdade e justiça são as virtudes filosóficas superiores. A ideia de bem, que é a ideia de Deus, tem que ter dentro dela a ideia de bem, verdade e justiça. Se não tiver, não é divina. É divina e humana. Então, o compromisso ético com verdade não é negociável. Meus colegas professores, que eu tanto prego, que são fundamentais à construção democrática de uma sociedade mais fraterna, têm que entender que de vez em quando vocês agem de modo egoísta, possessivo, equivocado. Tem que mudar, meus amigos. Tem que mudar, minhas amigas. Que a esperança do Brasil é lá na escola aconteceu o que Anísio Teixeira prometia e defendia, que é: escola é, antes de tudo, uma instituição social para educar para a vida em fraternidade, educar para a cidadania, educar para a vida em democracia, educar nos sentimentos e educar valores na linhagem da ética dos direitos humanos. Se a escola não faz isso, não adianta nós termos sábios matemáticos, sábios científicos, sábios em linguagem, mas que não são capazes de praticar cidadania, compreender e defender a democracia. Aí a escola falhou. Isso não tem nada a ver com partidarização, ideologização, inculcação política, não. É apenas civilizatório, está acima de direita, de esquerda e de centro. É o debate, a reflexão. A extrema-direita não é boba. E ela vem com o quê? Escola sem partido. Sabe por que inventaram a escola sem partido, que não tem nada a ver com partido político? Foi para dizer que os professores do Brasil estavam fazendo inculcação ideológica da chamada educação de gênero, defendendo os 3 gêneros, coisas que nenhum professor nunca fez. Isso são as escolhas humanas, isso não tem que ser prática de nenhum professor. Mentiram para justificar a escola sem partido. O que eles queriam era silenciar a voz plural do professor. Eliminar na escola a paixão pelo debate, pelo diálogo, pela pluralidade da vida, pela diversidade de ideias e opiniões. E silenciar os alunos para que não aprendam a dialogar, e quem não aprende a dialogar tem muita dificuldade para aprender a pensar, a formular ideias próprias com autonomia moral e intelectual e com responsabilidade individual e social. Uma escola que não abre caminho para um aluno desenvolver autonomia moral e intelectual e aprender a fazer escolhas com responsabilidade individual e social, essa escola falhou, ainda que seja notável em matemática, mas ela falhou. Estou falando de direitos humanos que não são nem de esquerda e nem de direita. Só foram de esquerda na Revolução Francesa, quando as esquerdas aprovaram a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Ainda havia um certo supremacismo. Mas depois das 2 guerras mundiais do século passado, um mundo horrorizado criou em 1948, a Organização das Nações Unidas.
E a Organização das Nações Unidas aprovou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, declaração assinada por todos os países, inclusive o Brasil. E quem era o presidente do Brasil na época? Era algum esquerdista? Não. Era o general Eurico Gaspar Dutra, que havia apoiado o fascismo quando era o comandante do exército sob a ditadura do Estado Novo. E depois deu uma revirada rocambolesca e virou democrata de última hora. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi consagrada por todas as nações do planeta, todas, comunistas e capitalistas, até pelas ditaduras. Como é que nós não vamos trabalhar isso na escola? Artigo 3 do capítulo 1 da Constituição do Brasil, quando fala da República, são deveres da República educar para a prática dos direitos humanos. Constituição da República Federativa do Brasil. Quem aprovou a Constituição? As esquerdas, elas eram minoria. Esquerdas, centro e as direitas, até gente das atuais direitas que agora querem rasgar a Constituição. É isso que Anísio Teixeira sempre defendeu. É isso que está na Base Nacional Comum Curricular. Aí eu volto ao ponto onde eu havia parado, as conquistas de 2007. Eu dou umas voltas, mas volto ao ponto. Conquistas de 2007. O Enem reformulado, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica aperfeiçoado, a reorganização da jornada de trabalho escolar do professor, a conquista do salário do professor como piso nacional corrigido pela inflação e a abertura das escolas públicas brasileiras com obrigatoriedade de doravante matricular toda pessoa com deficiência. Nós fizemos o que a Bíblia chama de loucura santa, mas fizemos a loucura. Da noite para o dia, toda pessoa com deficiência foi para dentro da escola pública. O diretor não foi preparado, o pedagogo não foi preparado, o professor não foi preparado. Tome que o filho é teu. As escolas acolheram, adoraram, estão aprendendo até hoje como é que faz. Nós devemos às escolas mais apoio. Todas deveriam ter um psicólogo, um grupo de escolas deveria ter um fonoaudiólogo disponível, um serviço de psiquiatria aplicada e orientação também às famílias e aos professores. Chegaremos lá, mas arrombamos a porta da exclusão e pusemos o Brasil inteirinho dentro das escolas públicas. Isso é uma revolução. Ficou nisso? Não. Aí vem as cotas 2007. Começou com cota racial. Toda pessoa se declara, que é uma questão de autoidentidade, não é a cor da pele. Eu sou branco? Quem falou? Que engano. Eu sou mais negro que qualquer negro. Eu sou mais índio que qualquer índio. Eu sou mais branco que qualquer branco, porque eu sou uma mistura de tudo e realça cada um. E além do mais, eu sou judeu. Eu sou reconhecido pelo Estado de Israel como judeu, porque os meus avós maternos, lá vale a mãe, na hora da consagração do adolescente, lá na sinagoga, para se assumir como adulto que sabe fazer uma escolha religiosa aos 13 anos, o que vale é o avô. Eu tenho uma neta que escolheu o judaísmo, por causa do avô. O judaísmo liberal, democrático, então maravilhoso, ótimo, escolha dela. Eu fui lá, bati pá na cabeça, peguei a Torá, passei para minha neta e tal, uma cerimônia linda. Enfim, eu sou tudo isso. Assim é o Brasil. Se fizer o meu DNA, vocês vão encontrar componente negro, componente indígena, componente branco, componente judaico. Qualquer um de vocês. Que a sociedade brasileira na colônia e no império, não havia mulher branca, não. O norte e o nordeste são cafusos, é o índio comeiro. São Paulo, sul do Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais e um pouco do Triângulo, era mameluco, branco com índio. Mameluco, nós somos cafusos, somos mamelucos, somos brancos, somos negros, somos judeus, somos tudo, tudo. E depois viramos um monte de coisas com as migrações de brancos que ocuparam o lugar dos negros na lavoura do café com um trabalho assalariado livre, ao invés de entregue aos negros emancipados da abolição, pela abolição, foi entregue aos brancos, russos, ucranianos, alemães, poloneses e italianos, porque a elite branca brasileira racista queria branquear a sociedade brasileira
trazendo os brancos de fora para que formassem maioria na sociedade, discriminando os negros. Chego nas cotas. Os negros no Brasil foram os invisíveis. 350 anos de escravidão, 5 milhões e meio de negros africanos vieram para o Brasil. A Lei de Terras de 1850, feita pelo Império e pelo Senado do Império, entregou terra para brancos, não entregou um palmo de terra para os negros alforriados e muito menos para os escravos. Veio a Guerra do Paraguai, centenas de milhares de negros recrutados para o exército brasileiro, 5 anos de guerra, morreram as dezenas de milhares, os sobreviventes voltaram, promessa de reforma agrária, promessa de terra não cumprida, permaneceram na miséria, foram formar cortiços e favelas no litoral. Veio a República e o café, com o café o trabalho assalariado, trabalho livre assalariado, sem escravidão, com as colônias, as casas para morar nas fazendas. Quem é que foi contratado? Russo, ucraniano, alemão, polonês, italiano. Os pardos e os pretos, os brasileiros negros que saíam da escravidão, nenhum foi contratado. E permaneceram invisíveis até a Constituição de 1988, que incorpora todos, artigo 5º, 87 incisos, pega os 30 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e começa assim, artigo 5º, todos somos iguais diante da lei e todos somos iguais em dignidade. Foi a primeira vez que se escreveu isso numa Constituição do Brasil. Passaram-se muitos anos até que 2006, 2007, vem a lei das cotas raciais. Hoje, a minha universidade, Universidade Federal de Minas Gerais, 42 mil alunos, 56% são pardos e pretos. É o Brasil real. Aliás, por falar em realidade, vocês estão acompanhando um pouco a Copa do Mundo? Vocês viram a seleção laranja da Holanda? 7 jogadores negros naquele país de branquelos. Vocês viram a seleção da França? 7 jogadores negros, inclusive o genial Mbappé. Vocês viram a seleção da Alemanha? 6 jogadores negros. Esse é o mundo, é a condição humana, da diversidade, da pluralidade. Aí está a vida. Por isso que esse DNA aqui, negro, branco, indígena, o que seja, judeu, isso é a vida. Pluralidade. A dignidade do ser humano é inviolável. E só foi reconhecido na prática, na democracia, nunca na ditadura, nem na democracia anterior à ditadura, que sequer tocava nesse assunto. E vem a lei de cotas. E hoje você olha para a universidade, ela tem as cores do Brasil. Você olha para os institutos federais, tem as cores do Brasil. Você olha para essa instituição, tem as cores do Brasil. E vocês, alunos e às vezes professores, pardos ou pretos, acham que isso aconteceu desde Adão e Eva, pela glória dos céus. Isso foi uma luta de 400 anos. Os escravos lutaram contra isso 400 anos. Sabe por quê? Que eles celebravam a religiosidade afro-africana e dentro dela a capoeira era a arma que eles tinham para lutar contra os capitães do mato e fugirem para formar os quilombos. Os milhares de quilombos formados no Brasil são o maior testemunho da rebelião dos escravos contra a escravidão pela liberdade. Lutaram 400 anos. 400 anos. Os hebreus esperaram no Egito 400 anos para fazer a travessia. 400 anos. Os negros brasileiros, 400 anos. Quando vem a emancipação? Sob a democracia. Gostem ou não, governo do presidente Lula. Ninguém tira. A história é fato, é evidência, está lá, não tem saída. Os outros não fizeram. Os outros não fizeram. E isso tudo esteve ameaçado. Por falar em universidade, me permito aqui compartilhar uma alegria. Eu era professor de sociologia
1976, dedicação exclusiva, tempo integral, fazendo mestrado em ciência política na UFRG, um curso magnífico. O Exército me tirou da universidade. O Exército me tirou da universidade. Eu tomei uma decisão desde então, e não fui anistiado quando veio a lei da anistia em 1971. Eu fui discriminado, inclusive, pela própria universidade. Ela sabe disso e me pediu perdão. Anteontem, eu esperei 50 anos, 1976, 2026, 50 anos. Eu podia ter procurado Lula em 2003, que eu fui fundador do PT no Brasil, junto com Lula. Durante 5 anos, o Lula vinha a Minas Gerais, Belo Horizonte, ficava no meu apartamento. Meu filho, Tiago, 8 anos, ia para o quarto da Ninha e da Elisa, as irmãzinhas, o Lula ficava na cama dele. 5 anos, amigos pessoais. Depois eu deixei o PT, depois eu voltei a chamado dele há 2 anos atrás. Ele mesmo fala toda essa história. Não procurei Lula para resolver o meu problema da cassação da universidade. Meu irmão mais velho, Alfredo, de 83 anos, que não para nunca, empresário, inventou uma indústria agora que fabrica insulina para tratamento de diabetes, não para. Igual minha mãe. Minha mãe foi até os 109. Tocou piano, música clássica na partitura, que é o 104. Se o autismo me der mais uns 15 anos, com a cabeça funcionando, está de bom tamanho. Depois eu posso ir embora, dar lugar para outro, né? Mas me dê mais uns 15 anos aí, que está de bom tamanho. Tem muita luta para fazer ainda. Anteontem, a Comissão Nacional de Direitos Humanos julgou o meu caso. Eu recebi a anistia, a reintegração à Universidade Federal de Minas Gerais com todos os direitos como professor. A indenização nem me preocupava tanto, mas vem também, e o direito à aposentadoria integral assim que vier. E eu estou pedindo para não ser aposentado, porque eu tenho 78 anos e a lei diz que tem que aposentar aos 75. Como o pedido foi feito em 2018, quando eu tinha 70 anos, então me dei mais 5 anos que eu quero dar aula de sociologia. Eu adoro, estou preparado, já escrevi uns cursos e quero dar aula. Então voltei. Esperei 50 anos, nunca fiz um pedido político para ninguém. Meu irmão foi 6 anos ministro do Lula. É assim que as pessoas devem agir. Ao invés de ficar procurando brechinha, parar o carro na fila dupla, não respeitar fila, jeitinho brasileiro, privilégiozinho, não. Justiça tarda, mas vem. Mas vem. Estou voltando pela porta da frente, sem nenhum favor político de ninguém, só pela justiça. Está lá, pronto. E vou voltar a ser professor. Tem 40 anos que eu não tomo nenhuma pílula, nem sei o que é aspirina, então se a saúde está boa, pode ser que esteja, eu imagino que sim. Nós vamos tocar o barco e dar aula, né? Enfim. Mas vamos voltar no ponto aqui. De vez em quando eu faço umas voltinhas assim, mas eu volto ao ponto. Então nós estávamos em 2007 e a vida prosseguiu. O que aconteceu também em 2007, que é um ano da graça na educação? O Fernando Haddad, ministro, inventou uma coisa chamada Instituto Federal. Sabe quantos institutos federais de educação tecnológica havia no Brasil? 0. Sabe quantos são hoje? 2007 a 2026, 19 anos. Subtrai dos 6 anos do nada, do Michel Temer e do Bolsonaro, que é o nada, é o ser e o nada. Eles são o nada. Né? Então nós temos aí, na verdade, 13 anos. Em 13 anos nós temos 870 institutos federais no Brasil interiorizados. Tem em Paracatu, fiz palestra anteontem, tem em Arenas, fiz palestra lá ontem. Estamos esparramando para todo lado. 890 mil alunos. O Brasil precisa de 2.000 institutos federais, de 2 milhões de alunos nos institutos federais, para dar o salto tecnológico. Não havia nenhum. Você olha hoje os institutos federais, tem aluno de assentamentos de reforma agrária, preto, pardo, indígena. Todo o Brasil está lá nos institutos federais. Uma formação de altíssimo nível. Instituições federais são conquistas da democracia. Mas não é improvável, Tiago, que muitos alunos dos institutos federais imaginam que os institutos federais nasceram no Éden, lá no Velho Testamento, junto com Adão e Eva, que existem desde sempre como entes metafísicos. Se nós não conversarmos com os jovens, não é culpa deles não,
é falta de oportunidade para saberem as coisas, conhecerem a realidade. Não tem ideia do que é uma ditadura, porque não se fala com eles sobre ditadura, autoritarismo, e não se fala com eles a respeito do que é democracia, comparando e mostrando. Então nós conquistamos coisas magistrais. Resumo da obra. Culminamos a primeira revolução da educação como? Resolvemos o financiamento público, garantido. Mas a extrema-direita, no poder, ameaçou, e agora fora do poder, continua ameaçando a privatização da educação e desvincular da Constituição os 25% destinados à educação básica e os 18% do Ministério da Educação destinados às universidades. Qual que é o argumento que eles usam? As universidades melhores do mundo, as americanas, as chinesas também estão começando a competir. Tem as inglesas e as francesas que são tão boas quanto. Mas vamos lá nas americanas. Princeton, Harvard, Berkeley, Yale e assim por diante. Os alunos pagam. E as universidades se mantêm. Nem meio copo d'água cheio. É uma grande invenção. 20% do custo das universidades pagas vem de mensalidade. Não dá para aumentar mais, porque sabe quanto é que é uma mensalidade em Harvard, no curso de Direito? $5.000 por mês. No curso de Medicina vai para $12.000 por mês. Só rico. Só rico. Né? De onde vem o dinheiro de Harvard? Os outros 20% vêm de ex-alunos que ficaram ricos e doam, inclusive, suas heranças doam para a universidade. A universidade tem quase $1 trilhão no fundo soberano aplicado no mundo inteiro. 60% vem de contratos de empresas privadas para a universidade desenvolver pesquisa e transformar pesquisa em tecnologia e inovação. E de compras de pesquisas pelo governo federal. Tecnologia de satélite, tecnologia militar, aeroespacial, biotecnologia, nanotecnologia e assim por diante. 80% do financiamento das universidades particulares não vem de mensalidade. Sabe por que eles queriam cobrar mensalidade na universidade pública brasileira? Para fechar a metade delas, cobrar a mensalidade só para rico e classe média alta frequentar e fazer com que todos os demais, à margem das universidades, tivessem como única opção ir atrás de um voucher, de uma bolsa, ou ficar à margem do ensino universitário. Mas é uma discriminação de classe social. É um projeto de dominação de classe. E esse povo ganhou a eleição de 2018, provavelmente em cima dos nossos erros. Quase ganha em 2022. Ao perder, tentaram um golpe de Estado dia 8 de janeiro. Estão preparados, organizados, tem 2 partidos, o PL e o Partido Novo, estão no país inteiro, estruturados, em todas as classes sociais, inclusive entre os pobres, na cidade grande, na cidade pequena, no campo, no agronegócio, às vezes até na agricultura familiar também, espalhados. São competitivos, têm capacidade estratégica, vão competir daqui para frente em toda a eleição municipal, vereador, prefeito, estadual, federal, disputar a presidência da República com um projeto de poder para golpear o estado de bem-estar social, golpear o que é público, golpear o SUS, golpear a universidade pública. Eles têm ódio. Por quê? O Brasil, até Juscelino Kubitschek ser presidente eleito em 55 e assumiu de 56 a 60, Diamantino, Juscelino Kubitschek, o Brasil tinha 6 universidades federais. Nem tinham esse número. Juscelino Kubitschek fez um prodígio, fez 10, 16. A ditadura militar, 21 anos, 64 a 85, fez 10. Portanto, 26. Os governos Lula, 2003 para cá, fizeram 40 universidades federais, cada uma com 3, 4, 5 campos. 870 institutos federais. A extrema-direita tem ódio disso. Então, ela ataca a educação por todos os planos. Quando não cola a história de escola sem partido, que foi desmoralizada, eles vêm com a escola cívico-militar.
O 12º capítulo desse livro Verde e Amarelo é uma crítica filosófica e pedagógica à proposta de escola cívico-militar. Me permita um comentário sobre essa abominação. Vamos fazer justiça. A ditadura militar, 64 a 85, jamais falou em escola cívico-militar. Nenhum militar jamais propôs escola cívico-militar. O número de colégios militares da Marinha, da Aeronáutica e do Exército, ou de colégios de tiradentes, tipo Polícia Militar de Minas Gerais, que havia em 64, era o mesmo número em 1985. A ditadura foi ditadura bestial, cruel, horrível, mas nunca propôs escola cívico-militar. Quando é que isso apareceu no Brasil? Bolsonaro, candidato a presidente da República, fala na campanha em criar 200 escolas cívico-militares, fornecendo recursos para estados e municípios que quisessem fazê-las. 200. Não falou mais no assunto. Perdeu a eleição, investigado, processado, condenado, preso, fora do jogo, inelegível, aí enviado os assanhados. Quem são os assanhados? Os governadores da extrema-direita que foram eleitos nas asas do auge do bolsonarismo. Romeu Zema, em Minas Gerais, Tarcísio Freitas, em São Paulo, Ratinho Júnior, no Paraná, Caiado, em Goiás, e o Cláudio Castro, no Rio de Janeiro, cujo Cláudio Castro está inelegível e agora respondendo o processo, porque ele deu uma ordem para o Rio Previdência botar 700 milhões dos aposentados no Banco Master. Certamente ele ganhou uma poupuda comissão de corrupção e agora está investigado pela Polícia Federal e proximamente nós o teremos no lugar que ele merece, pela malfeitoria dele. Essa turma assanhada pôs na cabeça cada um que seria o próximo presidente da República, usando o espólio do Jair Messias Bolsonaro. Então começou um campeonato de quem é mais extremista. O de São Paulo falava em 60 escolas cívico-militares. O do Paraná dobrou a aposta, falou em 120. Aí vem o Romeu Zema, que é um conjunto vazio, e propõe 485, metade das escolas estaduais de ensino médio de Minas Gerais, serem transformadas em escolas cívico-militares. Eu estudei o assunto e fui aqui, nós até encontramos no dia, em Urucuia. Eu fui dar curso em Urucuia, fui lá na escola cívico-militar, passei a manhã todinha lá, conversei com todo mundo, observei como é que funciona. Promessas da escola cívico-militar. 3. Primeiro, serão instaladas nas periferias mais pobres da cidade. Falso. Igual nota de R$3. Completamente falso. Segundo, não haverá seleção social e cognitiva para matrícula na escola cívico-militar. Completamente falso. Fazem seleção. Terceiro, serão as melhores do Brasil. Falso, falso e falso, porque nas avaliações nacionais da qualidade das escolas e da educação básica não figura entre as melhores nenhuma escola cívico-militar. Nenhuma escola cívico-militar. Tem 2 ou 3 colégios militares das Forças Armadas antigas. Em Minas tem 1 ou 2 colégios tiradentes entre as 100 melhores e as outras todas são estaduais ou municipais. E as melhores do Brasil são todas do Ceará, do Piauí, de Alagoas e no ensino médio de Pernambuco, que é o Nordeste hoje é a vanguarda da educação básica no Brasil em todas as dimensões. E o que é que significa a escola cívico-militar? Eles não têm valores como os direitos humanos, como compaixão, empatia, solidariedade, fraternidade, cooperação, confiança mútua. Isso não existe naquela linguagem. Eles dizem que é um valor a disciplina. Disciplina não é um valor moral, muito menos ético. Disciplina é algo procedimental, comportamental, que em educação, o bom diretor, o bom pedagogo, o bom professor
a obtém tranquilamente pelo exemplo que dá, o testemunho que manifesta, a qualidade das suas aulas e o respeito e a interação com os alunos. A disciplina vem como um componente natural pelo gosto, pelo prazer, pela admiração. Eles dizem que a disciplina é um valor. Nas instituições militares ela é essencial como a hierarquia. Na escola laica não. E os militares andam, como eu vi, do lado de fora da sala de aula, olhando pela janela, o comportamento dos alunos. Segundo os critérios deles, eles interferem para a aula, sem pedir autorização ao professor, chamam a atenção do aluno que tem que ficar de pé em posição de sentido, humilha o aluno e manda sentar e continuam fazendo a sua ronda noturna. É uma ronda noturna, só tem noite numa coisa como essa. O que significa na percepção de um aluno? Significa, na percepção do aluno, que este professor que está diante de mim não tem qualificação humana, não tem capacidade humana, não tem liderança para liderar a turma e obter disciplina. Tem que recorrer à terceirização de fardados para que o terceiro externo interfira e decida o que é o bem e o que é o mal. Como é que um aluno vai ter admiração por um professor desse? Esse professor cindiu na figura dele o quê? O educador desapareceu, ele virou um auleiro, ele dá aula, como se fosse tecnologia de aula. Ele não é mais um ser humano, líder, uma referência ética de admiração pelos alunos. E o diretor de escola? Acabou o diretor de escola, ele vira um gerente de organização patrimonial, de pessoal, de limpeza, um gerente procedimental. Onde é que está o educador? Morreu. Vocês entenderam? Eles querem acabar com a vida, com a vida. Sabe de onde vem a noção de escola cívico-militar? Do fascismo italiano e do nazismo. O nazismo militarizou toda a juventude alemã, da infância à adolescência. Vem de lá. Essa é a extrema-direita brasileira. Me desculpem aqui os evangélicos, não é culpa do protestantismo, não. Mas a figura símbolo hoje de tudo isso no mundo civil é o deputado mais celebrado hoje no Brasil e que teve quase 1,5 milhão de votos em Minas Gerais. Não precisa falar o nome. Ele é o porta-voz desse tipo de coisa. Isso é um projeto de poder ideológico, fascista, de eliminar a liberdade de consciência, eliminar a liberdade de opinião. Falta completar, ou melhor, desenvolver e completar a segunda revolução na educação básica. Qual é? A da qualidade do ensino e do aprendizado. Aí, pessoal, em Minas Gerais e também no Noroeste, os índices de desenvolvimento da educação básica no ensino fundamental estão muito bons. Aqui no Noroeste, a média é em torno de 5,5 numa escala de 0 a 10. Uma criança de 10 anos de idade, concluinte do 5º ano, que tem um IDEB 5,5, significa que o domínio que ela tem de habilidades em língua portuguesa e matemática, aos 10 anos de idade, concluído o 5º ano, é o domínio cognitivo esperado de uma criança de 7 anos de idade, concluinte do 2º ano. 3 anos de defasagem em aprendizado segundo o currículo da Base Nacional Comum Curricular. Nós temos que mudar esse jogo urgentemente. Quando vamos aos anos finais, antigo ginásio, é pior. A média em Minas Gerais é 4,7, numa escala de 0 a 10. O que significa isso? Que um aluno de 14 anos de idade, concluinte do 9º ano do ensino fundamental, ele tem um domínio de habilidades em matemática e língua portuguesa, esperado de um aluno ótimo de 10 anos de idade, concluinte do 5º ano. 4 anos de defasagem cognitiva. Ensino médio, pior ainda, a nota é 4 em Minas Gerais. O que isso significa? Que o aluno, aos 17 anos, concluinte do 3º ano do ensino médio, tem um domínio de fluência leitora,
e escrita ortográfica e um domínio em matemáticas, de números, álgebra, geometria, grandezas, medidas e proporções, probabilidade estatística, esperado de um aluno de 13 anos, concluinte do 8º ano, defasagem cognitiva de 4 anos. Isso é Minas Gerais hoje. Já foi o melhor estado do Brasil na educação básica, hoje. Então, cabe a nós, a BNCC não está errada não, o currículo é ótimo, cabe a nós fazer essa segunda revolução. Como é que ela começou? Primeiro, com a aprovação da Base Nacional Comum Curricular, que até então o país não tinha um currículo unificado. Segundo, com o Currículo Nacional de Formação de Professores, que as faculdades de educação resistem até hoje a adotá-lo, que o aluno teria que fazer estágio e aprender didática na prática, dando aula e sabendo alfabetizar. Os cursos são muito teóricos, muito generalistas e não formam professores. Terceira coisa importante que aconteceu, a introdução da prova nacional docente. Daqui em diante, só pode ser professor, entrar em concurso ou ser contratado temporariamente se obtiver aprovação na prova nacional docente, igual o advogado faz a prova para a OAB. Falta agora o Programa Nacional de Mestrado para os professores da educação básica. Ao tempo em que as escolas estão tendo boas infraestruturas, laboratórios, quadra coberta, poliesportiva, mais biblioteca, isso tudo está sendo muito bem resolvido e até rapidamente, mas a qualidade do ensino e do aprendizado está muito lenta na maior parte do Brasil, mas os melhores sinais já estão disponíveis. O Ceará é a vanguarda. Sobral, os alunos têm um IDEB 9,6 nos anos iniciais, 7,9 nos finais. 2023, eles sabem tudo. Em Minas nós já temos mais ou menos 200 municípios que estão com o IDEB perto de 7. O IDEB bom é 8, o 7 é o mais ou menos, o 6 já é crítico. Imagine então 5.2, 5.4. Então nós temos que dar uma volta por cima. Mas estamos caminhando nessa direção. E temos institutos federais, universidades, tudo isso são conquistas da democracia. Então vamos falar um pouquinho, para terminar, sobre democracia. Antes, um contraponto. Os incrédulos podem crer. Eu vou dar um testemunho aqui, não vou falar sobre teoria do autoritarismo, não. Vou dar um testemunho, que alguns que já me ouviram sabem essa história. Eu tinha 19 anos, era o principal líder estudantil universitário em Minas Gerais. Eu fui preso no Congresso da União Nacional dos Estudantes, no 30º Congresso em Minas. Fui preso, conduzido a um quartel do Exército em Belo Horizonte, em outubro de 68, antes do ato institucional de 13 de dezembro de 68, que foi a ditadura dentro da ditadura. Até o habeas corpus acabou na ocasião. Eu respondi durante 1 mês e meio interrogatórios sobre tortura dentro de um quartel do Exército, colocado numa celinha de 2 metros por 1, abaulada e inundada, com um vaso sanitário quebrado, infestada de barata e de rato. Fiquei 19 dias sem dormir, sem comer, rato no meu pé, barata no meu corpo inteiro. Deu uma infecção quase generalizada a partir da sinusite, inclusive intestinal. Me levaram para a enfermaria algemado, um antibiótico na veia, aquela coisa toda, sem a minha família saber onde é que eu estava. 19 anos de idade. Terminou isso, interrogatório. Um pedaço de madeira desse tamanho, coronel Cavalieri, fardado, coronel, 3 estrelas cheias aqui. Batemos na cabeça, ouvido, pescoço, ombro, braço, peito, perna, enfiando papel na boca com régua para sufocar, querendo que eu falasse nome de companheiro, endereço de companheiro. Glória eu tenho comigo. Não sei de onde vem isso. Guimarães Rosa. A gente precisa mesmo é de coragem. Eu não sei de onde vem. Eu não tinha medo deles e não falei nem o meu nome, muito menos nome de companheiro. Aí terminou o inquérito e me passaram para outra. Pancadaria mais 2 meses. Me passaram para a penitenciária de Neves de alta segurança, como se eu fosse um bandidão. Aí me levaram para São Paulo de novo, onde eu fui julgado por um tribunal militar com 5 oficiais fardados que nem sabiam o que eles estavam fazendo lá. Nunca vi coisa tão ridícula. Eu lá, algemado, 12 soldados com metralhadora aqui,
12 aqui com metralhadora, meu pai, minha mãe, minhas irmãs, meus irmãos sufocados lá no fundo, a minha advogada aqui de Unaí, a Elizabeth, ameaçada de prisão e me condenaram a 1 ano e meio. Eu matei? Não. Feri? Não. Atirei? Não. Depredei? Não. Roubei, furtei? Não. Causei dano a alguém? Não. Violei a dignidade de alguém ofendendo? Não. De que eles me condenaram? Crime de opinião.